Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. Nesta série de 7 episódios vamos contemplar São José, o maior santo depois de Nossa Senhora. Graças aos trabalhos dos Papas Bento XVI e Francisco, o nome de São José aparece agora imediatamente após o da Santíssima Virgem em todas as orações eucarísticas do Missal Romano, antes do nome dos apóstolos. É finalmente reconhecida a São José a santidade que só Maria ultrapassa. Dizemos que São José é o modelo do Pai, e o dia de São José é até o dia do Pai. Mas São José é também o modelo do marido. E o seu dia devia ser o dia do marido, porque nem todos os maridos podem ser pais, mas todos os pais devem ser, em primeiro lugar, maridos, pela ordem natural das coisas. Vamos então começar por contemplar São José dentro do contexto bíblico de chefe de família e vamos contemplá-lo comparando e contrastando com outras personagens bíblicas. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, São Paulo diz: Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Nas palavras de São João Paulo II, este versículo de São Paulo resume toda a Bíblia. Porque a Bíblia começa com o casamento do primeiro casal humano, Adão e Eva, e termina com o casamento de Cristo e a Igreja no Apocalipse. O casal humano é criado por Deus à sua imagem e semelhança, o que nos dá pistas sobre quem é Deus, uma comunhão de pessoas divinas, a Santíssima Trindade. Aqui na Terra, a imagem mais perfeita de Deus não é, portanto, o ser humano individual, mas a família, a comunhão de pessoas em amor que gera vida, vida biológica, vida espiritual, porque Deus é amor e o amor gera sempre vida. É por isso que este versículo dos Efésios resume toda a história da salvação. Cristo amou a sua esposa, a Igreja, dando por ela, dando por nós a vida. Como diz São João, João 13:1, Ele amou-os até ao fim. E no capítulo 2 do Gênesis, 21-22, o autor bíblico descreve a criação da mulher como uma imagem belíssima. O Senhor adormeceu Adão e do seu lado aberto fez nascer Eva. Eva foi tirada do coração de Adão. Certamente ficou uma ferida no coração. O coração que ama é sempre um coração ferido. É sempre um coração vulnerável. São sempre aqueles que mais amamos que mais nos fazem sofrer, porque sofremos por eles e com eles, porque as suas mínimas desconfianças ou faltas de atenção nos ferem profundamente. Quando amamos, magoamos sem dar conta, às vezes com olhar, com SMS. Quando nos apaixonamos, descobrimos que somos pessoas muito mais sensíveis do que pensávamos que éramos. É tal ferida que fica no coração, de onde nasce o amor. Mais tarde, diz o Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 34, também Jesus adormece no sono da morte, sobre a cruz. E do seu coração aberto, trespassado pela lança, da ferida do seu coração brota sangue e água, símbolos dos sacramentos da Eucaristia e do batismo, que são os sacramentos fundadores da Igreja. Maria está junto à cruz como a imagem da Igreja que nasce, como a nova Eva. E por isso Jesus dirige-se-lhe dizendo mulher, porque como Eva, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Não há nada de ofensivo nesta forma de falar a Maria, como nós às vezes tentamos interpretar. Jesus e Maria tinham profundo conhecimento das Escrituras e certamente que entre si eles falavam, escrituristicamente, citando as Escrituras quase sem darem por isso. Que bom será quando nós formos capazes de fazer o mesmo entre nós. No auge da dor, Maria percebeu que era transportada ao jardim do paraíso. São Paulo pede aos esposos cristãos que se amem até doer, até fazer ferida, ao ponto de serem capazes de morrer um pelo outro, de amar até ao fim, como Jesus na cruz. E é também neste contexto que os profetas, ao longo de toda a história de Israel, falam em circuncidar o coração. Diz o Deuteronômio 10:16, circuncidai o vosso coração. E Jeremias 4:4 diz, circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcio do vosso coração. E ainda Jeremias em 9:25, todas estas nações e toda a casa de Israel são incircuncisas de coração. E o profeta Joel, em Joel 2:13, vai dizer, rasgai os vossos corações, não as vossas roupas. Então a marca na carne da circuncisão é como a marca na carne das feridas de Jesus. É como a marca na carne do nosso coração vulnerável. Por isso é que a morte de Jesus tornou supérflua a circuncisão dos crentes, como os apóstolos rapidamente perceberam. Penso que nenhum de nós hesitaria em dar a vida pelos filhos. É instintivo. Os animais fazem o mesmo. Os filhos são carne da nossa carne e osso dos nossos ossos. Não vemos nada de especial em colocar-nos à frente de alguém se ele ousar atirar sobre os nossos filhos ou se os quiser violentar. Também as leoas defendem os leõezinhos, as gatas os gatinhos. Mas a Bíblia diz-nos que o nosso esposo é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, como os nossos filhos.
A Bíblia diz-nos que a primeira relação que temos de cuidar é mesmo a relação conjugal, pois a relação nascida pelo sacramento é ao nível da relação biológica. Os votos matrimoniais são importantes porque este dar a vida pelo cônjuge não é instintivo, como é o dos pais para filhos. Precisa de uma promessa que o segure. Como diz Gênesis 2:24, marido e mulher formam uma só carne. E Jesus reafirma esta verdade. Diz em Mateus 19:6, portanto, já não são dois, mas um. Não separa o homem o que Deus uniu. São Paulo vai reafirmar várias vezes esta mesma doutrina do matrimónio. É interessante reparar que em várias passagens São Paulo fala do que lhe parece ser melhor permanecer virgem do que casar. Mas ele também diz que é só a sua opinião, que não é um mandamento do Senhor. Diz isso na primeira carta aos Coríntios 7:25-26. Mas em relação ao casamento, ele diz então com clareza, e vou citar 1 Coríntios 7:10-11. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Se porém se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não repudia a sua mulher. Fim de citação. Tudo isto ele vai explicar com a mesma imagem de corpo que já o livro de Gênesis nos dá. Marido e mulher são do mesmo osso e da mesma carne. Então em 1 Coríntios 7:4-5 ele diz: a mulher não dispõe do seu corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não vos recuseis um ao outro. E vai acrescentar aos Efésios capítulo 5, versículos 28-30. Assim os maridos devem amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, pois ninguém jamais quis mal à sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como faz Cristo com a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Fim de citação. Então, se marido e mulher estão unidos como se fossem um só corpo, então eles precisam de se proteger mutuamente, sabendo que o destino de um está ligado ao destino do outro, como se fossem uma só pessoa. De tal modo que São Paulo vai poder ainda afirmar, em 1 Coríntios 7:14, o marido não cristão é santificado pela esposa, a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Tão bonito isto. E na sua longa oração sacerdotal, mesmo antes de morrer por nós, Jesus vai pedir ao Pai, e lemos isto em João 17:22-23, que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Então a primeira grande finalidade do matrimónio, antes ainda da fecundidade, é a unidade. Ora, isto não acontece apenas a nível sexual. O sexo é a expressão desta união, não é a sua causa. No caso de Maria e José, a expressão desta união era o Filho, era Jesus. A expressão era completa. Maria e José são uma só carne realmente, não são uma só carne na aparência, apesar de serem ambos virgens. Então, ter, por exemplo, apenas um único nome de família é um lindo sinal desta unidade. A família Power, a família Silva, a família Santos. Partilhar a mesma conta bancária sem andar a ver quem gastou o quê é outro belo sinal de unidade. Um e-mail comum também. São sinais ternos, pequenos, mas sinais importantes. Mas acima de tudo é preciso viver esta unidade. Outro dia um casalinho de namorados que eu conheço muito bem foi para mim a ilustração desta verdade. Nos seus encontros, e sempre que têm um pouco mais de tempo, eles gostam de praticar escalada nas montanhas. E para isso precisam de uma corda. É apenas uma corda, não são duas. É uma para os dois. Primeiro ele, com os pés firmes na terra, segura a corda para que ela suba. A vida dela está nas suas mãos. É preciso aprender a confiar um no outro. Depois trocam. Ela segura, ele sobe. Tem algum receio porque ela não é experiente, mas depois confia. Ela não me vai largar nunca. Nunca te vou largar, dizemos nós quando nos casamos. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Às vezes na subida ela fica cansada. Então ele diz-lhe, larga as mãos, descansa um bocadinho, confia porque eu não te vou deixar cair. É o que também nós precisamos de fazer no casamento. Há alturas em que um dos esposos tem de segurar o outro com a sua fé, a sua liderança, o seu amor. Há alturas em que um está demasiado cansado, estressado, preocupado. É o outro que segura a corda. Mas ambos têm a certeza de que não irão cair. Não fez assim Adão ao desposar Eva. Adão começou realmente por se apaixonar por Eva. Já repararam que a primeira expressão do ser humano em discurso direto na Bíblia é uau. Uau, esta é verdadeiramente osso dos meus ossos, carne da minha carne. Bem, mas depois a paixão não foi suficiente para suster o amor. Se lermos todos o capítulo 3 do livro do Gênesis, vemos que Adão esteve sempre ao lado de Eva durante a tentação. Ela deu-lhe a comer o fruto porque, diz o Gênesis, ele estava com ela. E durante todo esse tempo,
Adão deixou que Eva lidasse sozinha com a serpente, sem interferir. Depois, aceitou comer do fruto e, diante de Deus, foi incapaz de proteger Eva. Antes, a culpou de tudo. Não segurou a corda, deixou Eva cair, traindo-a ali mesmo, diante da serpente e depois diante de Deus. Não foi capaz de dar a sua vida por Eva, nem diante da tentação, nem diante do pedido de confissão de Deus. Em ambos os casos, acovardou-se. Mas a Bíblia tem muitas outras histórias bem mais lisonjeiras para com os homens. Uma destas histórias lindíssimas é a história de Jacó e Raquel. Vem contada no capítulo 29 do Gênesis. Nós temos a ideia, ou talvez o preconceito, de que nos tempos bíblicos os casamentos eram todos arranjados e por isso não havia paixão, não havia enamoramento. Ora, nada mais errado. A Bíblia está cheia de histórias de amor. Vamos ver então a história de Jacó e Raquel. Ele viu-a junto ao poço, porque todas as histórias de amor começam numa fonte. E diz assim: Raquel tinha um belo porte e um belo rosto, e Jacó amou Raquel. Então depois Jacó foi ter com o seu tio Labão, pai de Raquel, e diz-lhe: servir-te-ei 7 anos por Raquel. E continua o autor bíblico. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias, de tal modo ele a amava. Ora, quando chegou a noite de núpcias, Labão deu a Jacó não a sua filha Raquel, mas a sua filha Lia, velada. Jacó só descobre que é Lia quando já é tarde demais. E então, para casar também com Raquel, porque naquele tempo a poligamia era natural, é-lhe pedido que trabalhe para Labão outros 7 anos. E Jacó aceita. Aqui está um homem que, por amor, está disposto a trabalhar 14 anos. 7 mais 7, sem outro salário que não seja a promessa do casamento com a mulher que ama. Nenhum obstáculo lhe parece demasiado. Jacó aceita tudo por Raquel. É preciso aprender a esperar por Raquel. É preciso merecer Raquel. É preciso trabalhar, sacrificar, segurar a corda por Raquel. É preciso dar a vida por Raquel. Todos sonhamos casar com Raquel, mas no início do casamento descobrimos que estamos casados com Lia. Só depois de anos de trabalho na relação é que descobrimos a Raquel escondida bem no coração de Lia. Porque só quando se sente amada é que Lia vai ser capaz de dar a Jacó o melhor de si mesmo, a Raquel dentro de si. Porque só o amor nos muda, nos converte, nos aperfeiçoa. Hoje poucos trabalham no casamento os 14 anos que Jacó trabalhou. Ao fim de 2 ou 3, se há dificuldades, separam-se. Até já ouvi alguém dizer que o amor tem sempre um prazo de validade. Jacó mostra-nos que vale a pena trabalhar 14 anos para que o nosso amor dê certo. 7 é o número bíblico da aliança. O trabalho empenhado no matrimónio recebe sempre a bênção de Deus. Dizia Pier Giorgio Frassati: o amor nunca diz, já chega. Uma outra história da Bíblia em que o homem realmente arrisca a sua vida pela mulher que ama é a história de Tobias. Tobias apaixona-se por Sara depois da longa caminhada com o anjo Rafael que o levou até a sua casa. Mas Sara já tinha sido casada 7 vezes e de todas as vezes o marido tinha morrido na noite de núpcias, atacado por um demónio perigoso e ciumento. Tobias corre, portanto, risco de vida ao insistir em casar com Sara. E por que insiste ele? Porque Tobias, diz o livro Tobias, capítulo 6, versículos a 9, se enamorou de tal modo que o seu coração não podia separar-se dela. Tão bonito isto, como a Bíblia entende o amor humano. Foi este amor apaixonado que faltou a Adão, apesar daquele primeiro uau. E é este amor apaixonado que faz Tobias arriscar tudo. O anjo Rafael encoraja Tobias a fazê-lo. E diz no capítulo 6, no versículo 18, não temas, pois ela foi-te destinada desde o princípio e a ti compete salvá-la. Tobias descobre que deve salvar Sara do seu triste destino. Deve lutar contra os demónios e contra a morte. Ele casa com Sara. E porque amou até ao fim, porque amou para lá do medo, da cobardia, do egoísmo, ele venceu a morte. Como Jesus. O amor vence sempre a morte. O amor é eterno. Feliz o pai de Sara festeja o casamento durante 14 dias. Outra vez o número 14, o dobro dos 7 dias do costume nesta época de celebração de casamentos. E diz a Tobias, em capítulo 8, versículo 20, encherás de gozo a alma da minha filha após todas as suas tristezas. Será que os maridos de hoje têm esta noção de que a eles cabe encher de gozo a alma das suas mulheres e vice-versa, naturalmente? Estaremos nós a colocar a felicidade do nosso cônjuge à frente da nossa? Todas as mulheres merecem um homem capaz de morrer de amor por elas, capaz de dar a vida por elas. Os homens são chamados a serem heróis. Os grandes heróis da Marvel, os príncipes encantados dos contos de fadas, os grandes protagonistas da Bíblia partilham este chamamento a dar a vida por uma causa maior, a dar a vida pelo seu amor.
Será que foi assim com José? É isso que nós vamos descobrir já no próximo episódio. Não percam!